Vocês não vieram prender um invasor. Vieram interrogar o dono da própria casa. Helena Duarte ainda estava com o telefone encostado ao ouvido, quando Rafael Nascimento atravessou o portão de ferro de Casa Aurora, carregando uma caixa de documentos contra o peito. A voz da atendente da polícia repetia perguntas, mas Helena já não escutava direito. Seus olhos acompanhavam cada passo daquele homem negro, alto, vestido com uma camisa azul de mangas dobradas, e avançava pelo jardim abandonado, como se conhecesse o caminho. "Pare onde está", ordenou ela, erguendo a mão. Rafael não parou. Tirou uma chave antiga do bolso e a encaixou na fechadura da porta principal. "Eu disse para parar. A polícia está vindo." Ele girou a chave, abriu a porta e digitou 6 números no painel de alarme antes que a sirene disparasse. Helena sentiu o rosto esquentar. Como conseguiu esse código? Rafael pousou a caixa no chão com cuidado e se virou. Seu olhar não tinha medo, mas também não tinha pressa de tranquilizá-la. "A pergunta não deveria ser como eu consegui entrar", respondeu. "A pergunta deveria ser por que a senhora decidiu que eu não podia estar aqui." Helena apertou o celular. "Esta casa pertence à Fundação Duarte." Rafael olhou para a fachada descascada, depois para ela. "Não, esta casa pertence a mim." A primeira viatura surgiu antes que Helena respondesse. Depois veio a segunda. A terceira parou junto à calçada estreita, chamando a atenção de moradores que abriram janelas, saíram aos portões e levantaram celulares. Em menos de 2 minutos, Casa Aurora deixara de ser uma mansão silenciosa e se transformara num palco. Um policial de meia idade se aproximou com a mão perto do coldre, enquanto uma agente mais jovem pediu que Rafael mantivesse as mãos visíveis. "Recebemos uma denúncia de invasão", disse o policial. Rafael afastou-se lentamente da caixa. "A denúncia está errada." Helena deu um passo à frente. "Eu o vi entrando. A propriedade está fechada há anos e ninguém tinha autorização para entrar hoje." Rafael a encarou. "Ninguém que a senhora esperava ver." A frase acertou Helena com mais força do que ela gostaria de admitir. "Não transforme isso em outra coisa", rebateu. "Estou protegendo um patrimônio da minha família." Rafael respirou fundo e apontou para a porta aberta. "Então comece protegendo a verdade." O policial pediu um documento com foto. Rafael entregou a carteira. Quando a agente leu o nome, ele acrescentou sem elevar a voz: "Vocês não vieram retirar um invasor. Vieram perguntar ao proprietário por que ele entrou na própria casa." Antes de continuar, pense por um instante. Se alguém chamasse a polícia antes mesmo de ouvir sua explicação, você conseguiria perdoar? Escreva nos comentários de que cidade você está assistindo. E fique até o fim, porque Rafael não havia voltado apenas para recuperar uma casa. Ele havia voltado para recuperar um nome apagado da história. A agente abriu o sistema no tablet e digitou os dados do documento. Helena cruzou os braços, tentando se convencer de que tudo seria esclarecido em segundos. Casa Aurora fazia parte da memória dos Duarte desde antes de ela nascer. O avô Augusto falava daquele lugar como um projeto inacabado da família, uma propriedade mantida fechada por questões jurídicas. Seu tio Otávio repetira a mesma versão durante anos. Rafael, porém, não demonstrava atenção de quem dependia de uma mentira frágil. Ele se abaixou apenas quando o social permitiu e abriu a caixa. Retirou uma pasta protegida por uma capa rígida e mostrou um registro atualizado do imóvel. "Pula 187 ZIL, 412", disse. "Transferida para Amélia Nascimento em 1989. Depois para minha mãe. Depois para mim." Helena sentiu um vazio no estômago. "Isso pode ser uma cópia manipulada." Rafael sustentou seu olhar. "Meu documento precisa provar tudo." Sua certeza não precisou provar nada. A agente conferiu o número do registro, fez uma ligação curta e retornou com uma expressão mais séria. "Senhor Rafael, o sistema confirma que o imóvel está registrado em seu nome." O policial se voltou para Helena. "A senhora tem algum documento que comprove posse ou restrição de acesso?" Ela abriu a bolsa e encontrou apenas uma autorização da Fundação Duarte para uma vistoria futura, sem assinatura do proprietário. "Meu tio administra os assuntos ligados à casa", explicou, mas a própria voz lhe pareceu fraca. Rafael fechou a pasta. "Seu tio administra muitas versões." A agente pediu que Helena não impedisse a entrada dele. Alguns vizinhos baixaram os celulares por constrangimento. Outros continuaram filmando, agora interessados na humilhação de quem fizera a denúncia.
Helena sabia que deveria pedir desculpas. Rafael não quebrara uma janela, não escalara o muro e não carregava ferramentas. Tinha uma chave e conhecia o código. Mesmo assim, ela transformara sua presença em ameaça antes de ouvi-lo. Eu agi com as informações que recebi, disse, escolhendo as palavras como se redigisse uma defesa. Rafael recolheu os documentos, e eu fui tratado de acordo com a aparência que a senhora recebeu. Não foi isso que eu quis dizer, talvez não. Mas foi isso que a senhora fez. Ele se abaixou para pegar a caixa, e uma fotografia amarelada escapou entre duas folhas, deslizando até os pés de Helena. Na imagem, Casa Aurora aparecia ainda em construção. O jardim era terra vermelha. As janelas não tinham vidro e Augusto Duarte sorria diante da fachada. Ao lado dele havia uma mulher negra de cabelos presos, segurando um rolo de plantas contra o peito. A borda inferior da fotografia estava cortada de maneira irregular. Sob o nome de Augusto restava uma legenda impressa. Sob a mulher, apenas 2 letras sobreviviam. A.N. Helena virou a fotografia. No verso, uma frase escrita à mão dizia: "A casa só ficará de pé se respeitarem o desenho dela." "Quem é essa mulher?" perguntou. Rafael tomou a foto com delicadeza, mas seu rosto havia endurecido. "Amélia Nascimento, minha avó." Helena olhou para os traços da mulher e percebeu a semelhança com Rafael. "Ela trabalhou para meu avô. Ele guardou a imagem na pasta. Versão que sua família prefere. Que ela trabalhou para ele. E qual é a sua versão?" Rafael fechou a caixa. "E sua família construiu uma fortuna fingindo que ela apenas servia café enquanto os homens desenhavam." O ronco de um sedã preto interrompeu a conversa. Otávio Duarte saiu do banco traseiro antes que o motorista pudesse abrir a porta. Aos 61 anos, ele ainda carregava a presença que fazia conselheiros interromperem frases. "Afaste-se desse homem", ordenou. Rafael soltou uma risada sem humor. O proprietário agradece a preocupação. Otávio mostrou uma pasta aos policiais, da sucessória envolvendo este imóvel. Os documentos apresentados por ele podem ter origem irregular. A agente explicou que o registro estava ativo e que qualquer contestação deveria seguir os meios legais. Otávio lançou à sobrinha um olhar de cobrança. "Você chamou a polícia antes de confirmar a situação?" Helena percebeu que a preocupação dele não era com o erro, mas com a exposição. "O senhor me disse que a casa pertencia à fundação." "E pertence moralmente", respondeu. Rafael deu um passo à frente. "Propriedade moral é o nome elegante que o senhor usa quando o registro diz outra coisa." Otávio finalmente o encarou. "Quanto você quer?" A pergunta fez o jardim parecer menor. Rafael apertou a alça da caixa. "O senhor ainda acredita que todo problema tem um preço?" "Acredito que pessoas sensatas não transformam papéis antigos em espetáculo." Otávio afirmou que a casa estava condenada e que o terreno valia mais sem ela. Falou em um acordo generoso, como se a conversa fosse apenas uma negociação atrasada. Helena observou o tio e sentiu a primeira rachadura real na história que ouvira desde criança. "Existe um projeto aprovado para este terreno?" perguntou. Otávio demorou um segundo a mais do que deveria. Rafael percebeu. 3 torres residenciais, uma galeria comercial e uma praça privada vendida como espaço público, disse. "O pedido preliminar foi apresentado há 4 meses por uma empresa ligada ao Grupo Duarte." Helena se virou para o tio. "Você sabia que o imóvel estava no nome dele?" Otávio ajeitou o punho da camisa. "Eu sabia que havia um registro inconsistente." "Inconsistente há 37 anos?" Rafael perguntou. "Ou inconveniente há 4 meses?" O celular de Helena começou a vibrar. Um vídeo já circulava com a legenda: "Mulher chama a polícia para dono negro de mansão em São Paulo." Otávio viu a tela e perdeu por um instante a máscara de controle. "Isso precisa ser contido." Rafael ergueu o celular e ativou a gravação. "O vídeo ou a verdade?" Otávio estreitou os olhos. "Uma reputação pode desaparecer em uma manhã. Clientes podem decidir que um arquiteto interessado em publicidade não é confiável." "Repita isso diante dos policiais", disse Rafael. Otávio se calou e se voltou para Helena. "Você vai permitir esse espetáculo?" Pela primeira vez ela não respondeu de imediato. Rafael acabara de ser acusado, exposto e ameaçado, enquanto ela ainda procurava palavras que não ferissem sua própria imagem. "Ele tem o direito de permanecer", disse por fim. Otávio se aproximou. "Você não sabe o que está fazendo." Helena sustentou o olhar dele. "Hoje já ficou claro que eu não sabia." A frase não era uma desculpa,
mas foi a primeira coisa honesta que disse desde a chegada da polícia. Os agentes encerraram a ocorrência, registraram a comprovação de propriedade e orientaram que qualquer disputa seguisse as vias formais. Antes de entrar no carro, Otávio lançou um último aviso. Casa velha guarda mofo, não memória. Rafael respondeu. Então por que o senhor tem tanto medo de que eu abra as paredes? Quando o sedã saiu, Helena permaneceu junto à fonte. Eu não sabia do projeto, afirmou. Eu deveria acreditar? Perguntou Rafael. Não tenho como exigir isso de você. Ele caminhou até a porta. Então não exija. Desculpe. A palavra saiu baixa e áspera. Rafael manteve a mão na maçaneta. Helena continuou. Eu não tinha evidência de invasão. Tinha uma versão, uma imagem do que esperava encontrar, e a certeza de que o senhor não fazia parte dela. Perguntado antes de acusar, Rafael se virou devagar. A senhora está pedindo desculpas porque percebeu o que fez ou porque há um vídeo? Helena recebeu a pergunta sem se defender. Ainda não sei separar completamente as duas coisas. A honestidade o surpreendeu mais do que uma resposta perfeita. Mesmo assim, ele não sorriu. Então descubra. Helena perguntou se poderia ver os documentos. Rafael negou com a cabeça. Você teve a chance de olhar antes de chamar a polícia. Então explicou que Amélia tinha 29 anos quando começou a trabalhar em Casa Aurora. Lar carga, ventilação, incidência de luz e custo de materiais melhor do que os homens que assinavam os projetos. Quando morreu, os jornais a chamaram de antiga funcionária doméstica dos Duarte. E você acredita que há provas aqui dentro? Disse Helena. Rafael olhou para o corredor escuro além da porta. Eu sei que havia. A questão é saber o que sua família deixou para trás. Ele permitiu que Helena entrasse apenas no vestíbulo. O interior de Casa Aurora cheirava a madeira úmida, poeira e tempo fechado. Sóis cobriam os móveis, e o mosaico do piso estava rachado perto da escada. Rafael abriu uma tampa lateral do painel de alarme. Atrás dela havia uma etiqueta desbotada, instalada 22 anos antes, com o nome de sua mãe. O código sempre foi o aniversário da minha avó, explicou. Helena percorreu as paredes com os olhos. Quadros haviam sido retirados, deixando retângulos mais claros na pintura. Quem entrou aqui depois da morte dela? Rafael apontou para uma porta no fim do corredor. Toda a casa conservava ferragens antigas, cobertas de ferrugem. Apenas o antigo escritório tinha um cadeado novo. Otávio disse que nunca esteve aqui, comentou Helena. Rafael tocou o metal brilhante. Então alguém com o mesmo gosto por fechaduras esteve. Ele retirou pequenas ferramentas da caixa. Helena advertiu que forçar a porta poderia ser usado contra ele. Rafael não desviou os olhos do cadeado. A porta está dentro da minha casa. Hoje já tentaram usar isso contra mim. Minutos depois, o metal cedeu com um estalo seco. O escritório estava quase vazio. Havia uma mesa sem gavetas, duas estantes marcadas por espaços, onde caixas haviam sido retiradas e pedaços de papel queimado dentro da lareira. Para Helena, o vazio era mais perturbador do que uma sala intacta. Alguém estivera ali para apagar, não para procurar. Rafael se ajoelhou diante da parede leste, onde o papel decorativo apresentava uma diferença de cor. Passou os dedos sobre a superfície e encontrou uma emenda. Minha avó dizia que restaurar não é deixar tudo novo, murmurou. É descobrir o que alguém tentou esconder, sem destruir o que sobreviveu. Com uma espátula fina, levantou uma faixa do revestimento. No papel havia linhas de grafite, medidas e setas desenhadas diretamente no reboco. Helena reconheceu as duas letras da fotografia antes mesmo que Rafael limpasse toda a área. A-I-N. Ao lado dela surgia um símbolo semelhante a uma aurora nascendo atrás de 3 retângulos. Esse símbolo está nos primeiros prédios dos Duarte, disse ela. Rafael virou o rosto. Nos prédios assinados por Augusto. Helena assentiu. Em todos os que deram origem ao grupo. Ele continuou removendo o revestimento, centímetro por centímetro, enquanto a luz diminuía do lado de fora. Na manhã seguinte, Helena entrou no arquivo central da Fundação Duarte antes que os funcionários terminassem de acender as luzes. Trazia o vídeo da abordagem repetindo na cabeça. Não pelas imagens que circulavam nas redes, mas pelo instante em que Rafael dissera que sua certeza não precisara provar nada. Ela pediu acesso às matrículas antigas de Casa Aurora, aos registros de transferência e aos relatórios internos sobre o terreno. O tema mostrava uma sequência simples demais para sustentar a versão de Otávio. Em 1989,
Augusto Duarte havia transferido o imóvel para Amélia Nascimento por escritura pública. Anos depois, Amélia o deixara para a filha, Lúcia, e Lúcia o transferira para Rafael. Não havia anulação, penhora, disputa sucessória nem cláusula de retorno à fundação. Helena imprimiu cada página, conferiu selos, datas e números de protocolo. Depois ligou para o cartório e ouviu a confirmação que já não podia evitar. A matrícula está regular, informou a funcionária. O proprietário atual é Rafael Nascimento. Helena desligou e ficou olhando para o nome dele. Pela primeira vez, entendeu que não cometera apenas um erro de procedimento. Ela havia usado o prestígio dos Duarte como se fosse uma prova e tratado a presença de Rafael como se fosse uma ameaça. Às 9 horas, Helena corrigiu o relatório enviado à polícia e à equipe jurídica. Não escreveu que a situação fora um mal-entendido, porque a expressão parecia limpar demais o que acontecera. Registrou que não havia indício objetivo de invasão, que Rafael apresentara a chave, código de acesso e documentação legítima e que ela fizera a denúncia antes de verificar os fatos. Quando a assessoria sugeriu uma nota mais neutra, ela recusou. Não vou esconder minha decisão atrás de uma frase de relações públicas, disse. A declaração foi publicada no site da Fundação e enviada aos jornalistas que haviam procurado o grupo. Otávio ligou menos de 5 minutos depois. Você acabou de entregar nossa reputação a um homem que sabe explorar culpa pública. Helena fechou a porta da sala. Eu entreguei os fatos. Você entregou munição. Talvez porque alguém tenha transformado a verdade numa guerra. Otávio respirou do outro lado da linha. Rafael não quer justiça. Quer dinheiro, atenção e acesso aos projetos. Helena perguntou por que ele nunca lhe contara que Casa Aurora pertencia à família Nascimento. O silêncio foi curto, mas suficiente. Há coisas que seu pai tentou resolver e quase destruiu todos nós, respondeu ele. Não repita o erro dele. Helena olhou para as cópias sobre a mesa. Talvez o erro dele tenha sido acreditar em você. Rafael estava ajoelhado no antigo escritório quando Helena voltou à Casa Aurora. Usava luvas finas e examinava a parede com uma lupa iluminada. Sobre uma mesa improvisada havia pincéis, espátulas, envelopes sem ácido e um scanner portátil. Ele não demonstrou surpresa ao vê-la. Polícia recebeu meu relatório corrigido, disse Helena. Rafael continuou trabalhando. Um relatório correto não devolve o que aconteceu ontem. Eu sei. Sabe mesmo? Ele ergueu os olhos. Porque há uma diferença entre lamentar ter sido filmada e entender por que me viu como invasor. Helena suportou a pergunta. Eu agi como se meu sobrenome valesse mais do que sua palavra, e como se sua presença precisasse de uma justificativa que a minha não precisava. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, depois voltou à parede. Isso é mais honesto. Não era perdão, e Helena percebeu que não deveria pedir por ele. Em vez disso, mostrou as certidões. Rafael conferiu cada página e apontou um detalhe que ela não notara. Na escritura de 1989, Casa Aurora não aparecia como doação. Campo referente à natureza da transferência usava uma fórmula antiga: compensação por serviços técnicos e cessão de direitos. Que direitos? Perguntou Helena. Rafael passou o dedo pela linha. É isso que alguém se esforçou para não explicar. Ele abriu um caderno de capa verde que pertencera a Amélia. As páginas continham cálculos de ventilação, croquis de fachadas, observações sobre luz natural e pequenas marcas geométricas que se repetiam ao lado de cada solução. Ou que a avó não assinava com o nome completo nos rascunhos porque, durante anos, não tinha autorização para apresentar projetos oficialmente. Esses símbolos funcionavam como uma linguagem, disse. A aurora marcava a orientação do sol. 3 linhas paralelas indicavam circulação de ar. Um triângulo aberto significava estrutura que podia ser ampliada sem comprometer o edifício. Helena reconheceu os sinais. Tinha visto versões deles em catálogos comemorativos do Grupo Duarte, sempre apresentados como parte do método de Augusto. Rafael estendeu sobre a mesa uma planta antiga de um edifício na Avenida Paulista. Este prédio foi restaurado pela minha equipe há 6 anos. Encontrei a mesma sequência sob uma camada de correção. Helena observou como ele distinguia lápis, tinta e pressão do traço. Rafael não falava como alguém tentando criar uma narrativa. Falava como quem aprendera a ler aquilo que o tempo quase apagou. Você é especialista em conservação documental também? Perguntou. Sou arquiteto de restauro. Se eu não entender o que foi acrescentado,
removido ou escondido, posso destruir a história tentando salvá-la. A frase pareceu dirigida à parede, mas Helena a recebeu como um aviso. Eles passaram a manhã comparando o caderno com fotografias de projetos publicados pelo grupo. Em 4 plantas diferentes, os símbolos de Amélia apareciam sob legendas posteriores. Helena abriu o arquivo digital da fundação e encontrou versões escaneadas dos mesmos documentos, mas as áreas próximas às assinaturas tinham resolução inferior. Alguém digitalizou justamente essa parte de forma diferente, disse Rafael. Helena verificou a ficha técnica. Conversão fora feita 12 anos antes, sob a supervisão de Dona Celeste Alves, antiga responsável pelo arquivo histórico. Ela se lembrava de Celeste como uma mulher discreta, sempre cercada por caixas e fichas catalográficas, que se aposentara depois de uma crise de saúde. Rafael pediu o contato. Ela pode saber o que foi removido. Helena hesitou. Meu tio acompanha qualquer pessoa ligada aos arquivos antigos. Rafael fechou o caderno. Então você precisa decidir se veio aqui para observar ou para ajudar. A acusação a incomodou porque era justa. Helena ligou para Celeste e ouviu uma voz baixa do outro lado. Ao mencionar Casa Aurora e o nome de Amélia, a mulher ficou em silêncio. Não diga isso por telefone, murmurou. Venham amanhã cedo. E não usem carro da fundação. Antes de desligar, acrescentou. Se encontraram a Aurora com 3 linhas, então encontraram só a porta. Helena aproveitou a tarde para procurar nos objetos do pai, guardados havia anos num depósito de seu apartamento. Eduardo Duarte morrera com a reputação destruída por um escândalo de manipulação contábil. Otávio dizia que o irmão tentara encobrir perdas pessoais usando recursos do grupo. Helena passara metade da vida tentando ser tudo o que diziam que o pai não fora. Precisa, controlada, impossível de acusar. Abriu caixas de livros, agendas e pastas que evitava desde o funeral. No fundo de uma maleta, encontrou um envelope sem remetente com a inscrição AEN. Dentro havia uma chave pequena de latão, escurecida pelo tempo, e um papel dobrado. A frase escrita por Eduardo era curta. Se eu não conseguir corrigir o registro, procure onde ela guardava o primeiro desenho. Helena virou a chave entre os dedos. As letras A e N estavam gravadas na haste. O telefone tocou. Era Otávio. Soube que você procurou Celeste. Helena não perguntou como ele sabia. Ela trabalhou para nossa família. Tenho o direito de falar com ela. Direito não é a palavra que eu usaria. A voz dele ficou mais fria. Rafael está usando você para reabrir acusações que seu pai não conseguiu provar. Tô a chave na mão. Ou talvez meu pai tenha provado, e você tenha apagado. Dona Celeste morava numa casa pequena na Vila Mariana, cercada por vasos de ervas e fotografias antigas. Recebeu Helena e Rafael sem oferecer café, como se qualquer gesto de hospitalidade pudesse prolongar uma visita que ela temia. Quando Rafael colocou o caderno de Amélia sobre a mesa, Celeste levou a mão à boca. Eu pensei que tinham queimado tudo. Ele perguntou quem eram eles. A mulher olhou para Helena antes de responder. Seu avô dizia que documentos criavam problemas quando as pessoas esqueciam quem tinha poder. Celeste reconheceu os símbolos e confirmou que vira o nome de Amélia em várias plantas originais. Nos anos 90, recebeu ordem para substituir legendas, separar fotografias e retirar correspondências das caixas públicas. Quem deu a ordem? Perguntou Helena. Celeste apertou os dedos. Eu não posso dizer, meu tio. A mulher desviou os olhos. Rafael percebeu o medo e não insistiu. Em vez disso, perguntou sobre a expressão compensação por serviços técnicos. Celeste explicou que Amélia recebia depósitos trimestrais de uma conta vinculada a Augusto. Pagamentos continuaram por anos e pararam pouco depois da morte dele. Não era salário, afirmou. Era silêncio pago em parcelas. Helena perguntou se ela testemunharia oficialmente. Celeste se levantou. Eu tenho uma filha que ainda trabalha para o grupo. Hoje vocês vieram sem carro da fundação. Amanhã podem vir pessoas que não perguntam. Antes de saírem, Celeste segurou Rafael pelo braço e apontou para o símbolo da Aurora no caderno. Procure os projetos chamados de fundadores. Não os mais famosos, os 5 primeiros que salvaram a empresa. Rafael perguntou onde estavam os originais. Uma parte ficou na fundação. Outra foi levada para a Casa Aurora quando Eduardo começou a investigar. Helena mostrou a chave. Celeste empalideceu. Seu pai veio aqui com essa chave uma semana antes de ser afastado.
Disse que havia encontrado um compartimento que Augusto nunca usava porque considerava pequeno demais para documentos importantes. Helena sentiu a garganta apertar. Durante anos, acreditara que o pai passara os últimos meses tentando esconder um crime. Agora surgia a possibilidade de que ele estivesse tentando revelar outro. Celeste não permitiu que levassem gravação nem declaração, mas entregou uma cópia antiga de extratos em que apareciam transferências regulares para Amélia Nascimento. Isto não prova autoria, alertou. Rafael guardou as folhas, mas prova que existia uma relação que eles apagaram. Do lado de fora, Helena perguntou por que ele não pressionara Celeste. Porque testemunho arrancado pelo medo serve ao mesmo tipo de poder que estamos enfrentando, respondeu. Pela primeira vez, ela viu que a firmeza dele não vinha apenas da raiva. Vinha de um limite moral que Otávio já perdera. Naquela noite, Rafael transformou o salão de Casa Aurora num laboratório improvisado. Fotografou cada documento sob diferentes ângulos, registrou medidas, criou cópias de alta resolução e armazenou os arquivos em 3 dispositivos. Helena observou enquanto ele preenchia fichas de cadeia de custódia, anotando horário, condição física e origem de cada peça. Você esperava que tentassem destruir isso, disse. Eu esperava que tentassem dizer que nunca existiu. Ele conectou o scanner ao computador e enviou os arquivos criptografados para o Centro de Conservação da Universidade de São Paulo, onde a professora Lígia Mendonça, especialista em análise de papel e pigmentos, aceitara fazer uma avaliação preliminar. Rafael também enviou cópias para um servidor externo e entregou a Helena um cartão de memória. Não quero isso, disse ela. Por quê? E se encontrarem comigo, dirão que manipulei as provas. Rafael encarou. E se ficarem só comigo, dirão que inventei tudo. Helena pegou o cartão. A confiança era pequena, quase desconfortável. Não vou abrir sem você. Não é confiança, corrigiu Rafael. É redundância. Ela sorriu pela primeira vez desde a abordagem. Para um arquiteto, você fala como advogado. Para uma advogada, você demorou a perceber o óbvio. O microfone de um canal de notícias apareceu diante de Rafael na manhã seguinte, quando ele saía de Casa Aurora. A repórter perguntou se era verdade que ele pretendia reivindicar participação em todos os projetos históricos do Grupo Duarte. Rafael parou. Eu nunca fiz essa reivindicação. Outro jornalista mostrou uma nota atribuída a fontes da diretoria. Estaria usando a questão racial para pressionar a família por milhões e ameaçava paralisar obras em andamento. Helena recebeu a mesma nota no celular e reconheceu expressões que Otávio usava em reuniões. Antes que Rafael respondesse, um caminhão de segurança chegou com 2 técnicos e um representante jurídico do grupo. O homem apresentou uma ordem interna para substituir fechaduras e preservar o imóvel durante a disputa. Helena leu o documento. Não havia ordem judicial, autorização do proprietário, nem base contratual. Ninguém toca nessa porta, disse. O representante tentou lembrá-la de que ainda era diretora de conformidade. É exatamente por isso que estou impedindo uma entrada ilegal. Ela ligou para a equipe jurídica. Registrou formalmente a tentativa e avisou que qualquer funcionário que ultrapassasse o portão seria responsabilizado. Os técnicos recuaram. Rafael observou sem agradecê-la de imediato. Quando o caminhão partiu, disse apenas: Hoje você perguntou antes de decidir quem pertencia à casa. Helena respondeu: Hoje eu tinha a obrigação de não repetir o erro. A vitória durou pouco. Otávio convocou uma coletiva e afirmou que o grupo respeitava a história de Amélia, mas não aceitaria que acusações sem prova colocassem empregos em risco. Ele transformou a investigação em ameaça econômica e Rafael em homem ambicioso. Alguns comentaristas repetiram a versão. Outros exigiram documentos. Helena percebeu que o tio não precisava convencer todos. Bastava criar dúvida suficiente para que a verdade parecesse apenas mais uma disputa. Aquela tarde, a professora Lígia ligou por vídeo. Atrás dela, havia monitores ampliando detalhes da planta encontrada em Casa Aurora. A análise completa levará tempo, explicou, mas há algo que vocês precisam ver agora. Ela mostrou a área da assinatura. Sob o nome Augusto Duarte, havia marcas paralelas e fibras expostas. O papel foi raspado mecanicamente antes da aplicação da tinta mais recente. Rafael aproximou o rosto da tela. Lígia sobrepôs imagens em luz rasante e infravermelha. Traços anteriores surgiram como sombras interrompidas. Primeiras letras pareciam formar Amélia.
Ainda não posso emitir um laudo definitivo, alertou a professora, mas a sequência das camadas é clara. A assinatura original foi removida. O nome de Augusto Duarte foi acrescentado depois. Helena olhou para Rafael. A casa não guardava apenas lembranças. Guardava uma acusação escrita na própria superfície do papel. A professora Lígia enviou o relatório preliminar pouco depois das 7 da manhã. Havia pelo menos 3 intervenções diferentes no documento analisado. A primeira correspondia ao traço original. A segunda mostrava raspagem mecânica sobre a área da assinatura. A terceira, mais recente, acrescentava o nome de Augusto Duarte com uma tinta produzida anos depois da data indicada na planta. Rafael leu cada linha em silêncio, enquanto Helena permanecia diante da tela do computador em Casa Aurora. Isso prova que o nome dele foi acrescentado, disse ela. Ainda não prova quem apagaram. Rafael ampliou a imagem infravermelha. Sob as fibras feridas do papel, 4 letras apareciam incompletas, mas reconhecíveis. A, M, E e L. Para mim, prova o suficiente para continuar, respondeu. Helena abriu o arquivo da fundação e comparou a planta com outras 4 obras fundadoras do grupo. Em todas, a área da assinatura apresentava a mesma perda de resolução. Não mexeram em um documento, concluiu. Criaram um padrão. Rafael fechou os olhos por um instante. Agora, diante deles, o apagamento tinha método. A chave com as letras AEM abriu um armário baixo escondido atrás de um painel no antigo escritório de Eduardo Duarte. Helena só descobriu o compartimento depois de comparar as medidas da parede com o croque deixado pelo pai. Dentro havia cadernos, cópias de correspondências e um gravador digital antigo. No primeiro caderno, Eduardo descrevia reuniões com antigos engenheiros, pagamentos feitos a Amélia e tentativas de localizar versões originais dos projetos. Uma anotação chamou a atenção de Helena. Não se trata de corrigir uma legenda. Trata-se de reconhecer que a expansão do grupo nasceu de um sistema que ela criou. Rafael leu a frase 2 vezes. Helena virou a página e encontrou nomes de edifícios em São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Recife. Ao lado de cada um, Eduardo havia desenhado os mesmos sinais do caderno verde de Amélia. Meu pai sabia, murmurou. Rafael não respondeu. Mais adiante, uma carta nunca enviada começava com o nome de Lúcia Nascimento, mãe dele. Eduardo pedia uma reunião e afirmava ter encontrado provas de que Augusto havia usado desenhos de Amélia para criar o chamado método Duarte de expansão. Rafael ficou imóvel. Minha mãe nunca mencionou seu pai. Helena retirou outra folha. Nela, Eduardo registrara 3 encontros com Lúcia e uma recusa final. Ela falou com ele, disse, e decidiu não continuar. Rafael ligou para a mãe ainda naquela manhã. Lúcia atendeu depois de várias chamadas. Ele perguntou diretamente se Eduardo Duarte a havia visitado. Do outro lado, o silêncio durou tanto que Helena se afastou alguns passos, respeitando o peso daquela conversa. Ele veio 3 vezes, admitiu Lúcia. Na primeira, trouxe desculpas. Na segunda, trouxe documentos. Na terceira, trouxe medo. Rafael apertou o telefone. Por que você nunca me contou? Lúcia explicou que Eduardo queria tornar público o papel de Amélia, mas não controlava o próprio grupo. Seu avô tinha morrido. Sua avó também. Eu estava sozinha, com você ainda pequeno. E eles queriam transformar nossa vida numa audiência permanente. Rafael perguntou se ela assinara algum acordo. Não. Amélia assinou. Eu só me recusei a entrar em outra guerra. A voz dela se quebrou. Você acha que silêncio é covardia porque não viu o que ele fez com a nossa família. Tua avó passou os últimos anos sendo chamada de mentirosa. Eu perdi trabalho quando tentei defendê-la. Não quero assistir a mesma coisa acontecer com você. Rafael olhou para os documentos espalhados. Já está acontecendo. Lúcia respondeu com tristeza. Então não deixe que essa casa leve o resto de nós também. Pés de Eduardo, Helena encontrou uma cópia incompleta de um acordo datado de 1989. As primeiras páginas descreviam Casa Aurora como parte de uma compensação por serviços técnicos, desenvolvimento de soluções construtivas e cessão limitada de uso. A última página estava ausente, mas uma cláusula intermediária proibia Amélia de reivindicar publicamente a autoria sobre projetos já incorporados ao portfólio Duarte. Em troca, ela receberia a casa, pagamentos trimestrais e a promessa de que seu nome seria incluído em futuras publicações técnicas. A promessa nunca fora cumprida. Rafael sentiu a raiva subir lentamente, mais perigosa do que qualquer explosão.
Não deram uma casa à minha avó, disse. Compraram o silêncio dela com uma propriedade que já existia porque ela desenhou. Helena leu outra cláusula. O acordo mencionava o sistema de expansão modular, um conjunto de soluções que permitia adaptar edifícios a terrenos diferentes, usando a mesma lógica estrutural. Era exatamente o método apresentado durante décadas como criação de Augusto Duarte. Casa Aurora não era o verdadeiro segredo. Era apenas o pagamento visível por uma apropriação muito maior. Se Amélia fosse reconhecida como uma das criadoras do sistema, Rafael encarou Helena. Seu grupo não cresceu apesar dela. Cresceu com algo que tiraram dela. Helena não tentou negar. Pela primeira vez, o sobrenome Duarte lhe pareceu menos uma herança do que uma dívida. Otávio concordou em encontrar Helena no restaurante privado de um hotel na Faria Lima, longe dos funcionários da fundação. Falou antes que ela mostrasse qualquer documento. Você encontrou o acordo. Não era uma pergunta. Helena perguntou como ele sabia, porque seu pai também fez essa expressão quando encontrou. Ela abriu a cópia incompleta. Amélia criou parte do sistema que fundou o grupo. Otávio olhou pela janela, como se procurasse uma cidade que ainda pudesse controlar. Ela contribuiu. Augusto transformou contribuição em empresa, e por isso ele tinha o direito de apagar o nome dela. Otávio apertou o guardanapo. Você quer uma resposta moral ou quer entender o risco real? Então explicou que dezenas de contratos usavam o método Duarte como ativo histórico. Investidores haviam comprado participação baseados na reputação da família e que uma revisão de autoria poderia abrir disputas em cadeia. Quase 20.000 pessoas dependem do grupo direta ou indiretamente, disse. Fornecedores, famílias, fundos de pensão. Se isso vier a público da forma errada, não será apenas meu nome que cairá. Helena percebeu que ele acreditava no próprio argumento. Não era apenas ganância. Era medo transformado em licença para mentir. Você destruiu meu pai para impedir isso? Otávio sustentou o olhar dela. Seu pai ia incendiar a casa inteira para corrigir o nome escrito na porta. Talvez porque vocês nunca permitiram que ele corrigisse de outro jeito. Otávio se inclinou. Não se iluda. Rafael não quer reparação. Quer que você carregue a culpa dele contra a própria família. Naquela noite, Helena voltou à Casa Aurora e contou a Rafael tudo o que Otávio dissera. Ele ouviu até o fim. Depois perguntou quando ela pretendia divulgar os documentos. Helena respondeu que precisavam primeiro proteger os funcionários, verificar as implicações jurídicas e construir uma forma de publicar a verdade sem provocar uma corrida destrutiva contra o grupo. Rafael se levantou da mesa. Foi assim que começou da primeira vez. Sou as poderosas dizendo que a verdade precisava esperar pelo momento seguro. Não estou pedindo silêncio, rebateu Helena. Estou pedindo estratégia. Estratégia para quem? Ele apontou para o acordo. Minha avó morreu sem o nome dela nos projetos. Minha mãe abandonou a profissão. Eu passei anos ouvindo que minha família inventou tudo. Quantas gerações você acha aceitável sacrificar para que os Duarte escolham uma data confortável? Helena também se levantou. Quantas famílias você aceita atingir para divulgar isso amanhã sem preparação? Rafael ficou ferido pela pergunta. Então agora eu sou uma ameaça aos trabalhadores? Diz. Foi exatamente o que seu tio disse, com palavras mais elegantes. Helena respirou fundo, tentando impedir que ele use pessoas inocentes como escudo. Rafael respondeu. E enquanto você calcula a melhor maneira de retirar o escudo, ele continua atirando. A discussão terminou sem acordo, mas não sem verdade. Helena foi até a varanda para recuperar o ar. Rafael permaneceu no salão, olhando as plantas espalhadas como se elas pudessem lhe dizer em quem confiar. Minutos depois, ele levou 2 xícaras de café, entregou uma a Helena e ficou ao lado dela, sem pedir desculpas pela raiva. A chuva fina transformava as luzes do jardim em manchas douradas. Minha mãe costumava dizer que esta casa deixava Amélia inquieta, contou ele. Ela ganhou o lugar onde provou o próprio talento, mas também precisava olhar todos os dias para o preço do silêncio. Helena segurou a xícara com as 2 mãos. Meu pai morreu acreditando que eu tinha vergonha dele. Rafael a observou, ou que no último encontro recusara ouvir suas acusações contra Otávio. Dissera que não serviria de cúmplice para novas desculpas. Passei anos achando que fui forte, confessou. Talvez eu só tenha escolhido a versão que exigia menos de mim. Cou de leve a mão dela, um gesto breve e quase involuntário,
Então ele retirou a mão. Entender sua dor não apaga o que aconteceu no portão. Eu sei. E eu ainda não sei se você ficará quando a verdade custar seu sobrenome. Helena respondeu. Eu também não sei. Mas não quero fugir antes de descobrir. Na manhã seguinte, um vídeo de 43 segundos começou a circular nas redes. As imagens mostravam Rafael diante de Casa Aurora, dizendo que os Duarte haviam construído uma fortuna sobre sua família e que não descansaria até que todos pagassem. A edição removia a pergunta anterior de um repórter, cortava sua explicação sobre reparação e repetia a expressão todos pagassem 3 vezes. Perfis ligados ao mercado imobiliário o chamaram de extremista. Um comentarista afirmou que Rafael transformava uma abordagem policial equivocada numa campanha de extorsão. Helena reconheceu a gravação original. Fora feita no dia em que o caminhão tentou trocar as fechaduras. Apenas a equipe de comunicação do grupo tivera acesso ao material completo. Ela ligou para Otávio. Você editou o vídeo. Ele não negou. Mostrei o que acontece quando alguém fala movido por ressentimento. Você fabricou uma ameaça. Eu protegi milhares de pessoas de um homem disposto a destruir tudo. Helena desligou e procurou Rafael, mas ele já tinha visto a gravação. Quando ela explicou que não autorizara a divulgação, ele respondeu com frieza. Você pediu tempo. Ele usou esse tempo. Helena tentou dizer que ainda podiam publicar o relatório de Lígia. Rafael guardou o caderno de Amélia na caixa. Agora aparecerá uma resposta desesperada ao vídeo. Era isso que ele queria. A situação piorou quando Dona Celeste telefonou chorando. Filha havia sido chamada ao setor de recursos humanos e informada de que sua posição seria revista numa reestruturação. Ninguém mencionara o encontro com Rafael e Helena, mas a mensagem era clara. Eu não posso testemunhar, disse Celeste. Minha filha tem 2 filhos e depende desse trabalho. Helena prometeu protegê-la, porém a mulher respondeu que promessas Duarte já haviam custado demais à família Nascimento e a outras pessoas. Quando a ligação terminou, Rafael olhou para Helena com uma decepção silenciosa. Ela confiou em você. Ela confiou em nós, corrigiu Helena. Foi meu sobrenome que chegou ao emprego da filha dela. Helena ligou para a fundação, suspendeu qualquer alteração no contrato da funcionária e exigiu os registros da decisão. Otávio respondeu afastando-a das funções de conformidade por conflito de interesses. Em uma única tarde, Rafael perdeu clientes, Celeste perdeu a segurança para falar, e Helena perdeu o cargo que lhe permitia bloquear o tio. Rafael abriu o relatório que ela queria publicar e o fechou outra vez. Ele conhece seu ritmo, disse. Sabe que você vai procurar a forma perfeita de agir até não restar espaço para agir. Helena sentiu a acusação porque havia nela uma parte de verdade. Então me diga o que você faria. Eu publicaria tudo, mesmo sem a última página do acordo, mesmo sem a permissão de quem se beneficiou do silêncio. Helena decidiu procurar a versão original no depósito restrito da fundação, onde Eduardo havia registrado a entrada de uma caixa identificada como AEM 22 anos antes. Embora estivesse afastada, seu cartão ainda abria o corredor externo. Rafael foi com ela depois da meia-noite. O prédio estava quase vazio, e cada ruído parecia maior entre as estantes metálicas. A chave de latão abriu um compartimento atrás de uma fileira de catálogos antigos. Dentro encontraram fotografias, recibos e uma lista de pagamentos com o nome de Amélia. Havia também uma ficha descrevendo um contrato original de 7 páginas, guardado num cofre separado no subsolo. Rafael fotografou cada item antes de movê-lo. Helena percebeu que ele ainda confiava nela o suficiente para permitir que participasse, mas já não entregava nenhuma informação sem criar uma cópia. Tenha Otávio sobre este lugar, disse. Acho que você ainda não decidiu o que está disposta a perder, respondeu que acabara de entrar ilegalmente no arquivo da própria família. Rafael corrigiu. Entrou num arquivo que sua família tratou como propriedade privada para esconder o trabalho dos outros. A frase doeu, mas Helena não recuou. No registro de movimentação do cofre, havia um acesso feito 2 dias antes, usando uma credencial administrativa ligada diretamente à presidência. O subsolo tinha luz branca, paredes sem janelas e um silêncio que fazia o ar parecer mais frio. O cofre de documentos ocupava uma sala protegida por 2 portas. A senha de Eduardo, anotada atrás da ficha, ainda funcionava no painel antigo. Rafael abriu a porta interna e encontrou uma sequência de caixas numeradas.
A de Amélia deveria estar na prateleira central. O espaço estava vazio. Procurou nas laterais, no chão e nas estantes inferiores. Nada. Rafael verificou o registro físico preso à porta. A última assinatura havia sido rasgada. Ele chegou antes, disse Helena. Rafael passou a mão pela prateleira e encontrou um objeto pequeno no fundo. Era a chave de latão marcada com as letras AEM. A mesma que Helena carregara do apartamento, a mesma que usara minutos antes para abrir o compartimento. Ela levou a mão ao bolso e descobriu que estava vazio. Rafael ergueu a chave entre os dedos. Não havia como ela ter chegado ali sem que alguém a tivesse retirado de Helena durante o percurso, ou sem que existisse uma cópia idêntica. Ele a encarou, e toda a confiança construída nas últimas horas pareceu recuar. Você trouxe Otávio até aqui? Helena empalideceu. Não. Rafael olhou para o espaço vazio onde deveria estar o contrato. Então alguém sabia cada passo antes de nós. Teleira, uma câmera de segurança girou lentamente em sua direção. A câmera do arquivo ainda estava voltada para Rafael quando as luzes do subsolo se apagaram por 3 segundos. Quando voltaram, Helena já tinha o telefone na mão e Rafael fotografava a prateleira vazia, a chave com as letras AEM e o registro de acesso rasgado. Nenhum dos dois tocou em mais nada. Eles saíram por caminhos diferentes e enviaram as imagens para advogados independentes. Mas a cautela chegou tarde demais. Na manhã seguinte, a Fundação Duarte anunciou que Helena havia invadido uma área restrita, acompanhada por um homem investigado por tentativa de extorsão. O acesso dela aos sistemas foi cancelado. Os documentos ligados à Casa Aurora ficaram bloqueados. E o grupo Duarte pediu uma medida para impedir Rafael de divulgar materiais considerados confidenciais. 2 clientes suspenderam contratos com o escritório dele. Um terceiro, responsável pela restauração de um teatro histórico, anunciou que aguardaria o esclarecimento das acusações. Rafael leu a mensagem no celular enquanto a mãe permanecia sentada diante dele na cozinha de Casa Aurora. Pare agora, pediu Lúcia. Eles já tiraram o trabalho da minha mãe, depois tiraram o meu. Não entregue sua vida inteira a essa casa. Rafael respondeu que desistir significaria permitir que Amélia fosse apagada outra vez. Lúcia balançou a cabeça. E continuar pode transformar você em alguém que só sabe viver contra eles. Helena foi convocada ao edifício principal do grupo naquela tarde. Otávio a esperava ao lado de 2 conselheiros e de uma declaração pronta. O texto afirmava que Rafael havia manipulado sua fragilidade emocional, apresentado documentos sem origem verificável e usado uma abordagem policial lamentável para construir uma campanha contra a família Duarte. Em troca da assinatura, Helena seria afastada por algumas semanas e depois reintegrada. Você pode corrigir esse desastre sem perder tudo, disse Otávio. Ela leu o documento até o fim, colocou-o sobre a mesa e perguntou onde estava o contrato retirado do cofre. Um dos conselheiros desviou os olhos. Otávio respondeu que não existia contrato algum, apenas uma ficha criada por Eduardo durante o período em que ele fraudava registros internos. Meu pai foi afastado porque tentou restaurar o nome de Amélia. Seu pai foi afastado porque confundiu culpa com justiça. Otávio empurrou uma caneta na direção dela. Helena lembrou-se de Rafael diante dos policiais, obrigado a provar que tinha o direito de entrar na própria casa. Eu fiz isso com ele antes de conhecer qualquer fato, disse. Não vou fazer de novo depois de conhecê-los. Ela rasgou a declaração ao meio. Otávio não levantou a voz. Então, apenas seu cargo que termina hoje. A família não vai protegê-la quando isso desmoronar. Helena deixou sobre a mesa o crachá da fundação. Talvez proteção sempre tenha sido o nome que damos ao silêncio. Do lado de fora, jornalistas a esperavam, mas Helena não falou. Não queria transformar a própria queda em espetáculo de coragem, enquanto Rafael ainda carregava o custo maior. Ela foi até Casa Aurora, onde o encontrou embalando plantas para retirá-las do salão. O que está fazendo? Rafael não respondeu de imediato. Mostrou uma mensagem do município informando que, após denúncia sobre risco estrutural, algumas áreas da casa seriam interditadas até nova vistoria. Otávio também anunciara uma cerimônia pública para apresentar o projeto de demolição e reconstrução do terreno. Ele não pode fazer isso sem sua autorização, disse Helena. Pode criar uma imagem de inevitabilidade, respondeu Rafael. Investidores verão maquetes, a imprensa repetirá que a casa está condenada e qualquer prova encontrada aqui
parecerá tentativa de impedir o progresso. Helena contou que recusara a declaração. Ele perguntou se ela havia revelado a localização do cofre. Não. E a chave? Estava comigo. Rafael tirou do bolso uma fotografia da chave encontrada na prateleira. Eu sabia que existia uma segunda. Helena ficou imóvel. Ele admitiu que descobrira a duplicata em uma relação de objetos de Eduardo, mas não lhe contara. Queria saber se Otávio chegaria ao cofre depois que ela recebesse a chave original. Você me usou como teste, disse ela. Eu precisava saber de que lado você estava. Então decidiu me colocar numa situação em que qualquer resultado confirmaria sua suspeita. Rafael tentou justificar que passara a vida vendo os Duarte escolherem a família, quando a verdade ameaçava o sobrenome. Helena respondeu que compreendia a desconfiança, mas não aceitava ser conduzida como uma peça. Você diz que eles controlam pessoas escondendo informações. O que fez comigo foi menor apenas porque você acredita estar certo. A frase o atingiu. Rafael abriu a boca, mas não encontrou defesa que não repetisse a lógica de Otávio. Helena caminhou até a porta, depois parou. Eu vi você como ameaça antes de vê-lo como pessoa. Não há relatório, contexto familiar ou medo que retire minha responsabilidade. Eu não peço que esqueça. Só não vou permitir que meu erro seja usado para justificar outro. Ela saiu antes que ele respondesse. Horas depois, Rafael encontrou o caderno de Amélia aberto sobre a mesa. Uma frase sublinhada dizia que uma casa não se sustentava quando cada parede escondia o peso da outra. Ele pensou em Lúcia, em Celeste e em Helena. Quisera proteger a investigação mantendo uma vantagem secreta, mas acabara reproduzindo a mesma estrutura que combatia. Ligou para Helena. Você tinha razão. Ela permaneceu em silêncio. Eu atestei porque era mais fácil controlar o risco do que confiar numa escolha que eu não podia prever. Não farei isso outra vez. Helena perguntou o que ele pretendia fazer. Parar de lutar para que os Duarte percam tudo. Quero garantir que ninguém mais possa apagar um nome para salvar uma empresa. A mudança de objetivo exigia mais do que uma frase. Rafael e Helena passaram a noite construindo um plano que separava a reparação de destruição. O relatório público pediria reconhecimento de autoria, auditoria independente, revisão das receitas ligadas ao método Duarte e proteção contratual aos funcionários durante a investigação. Curou sindicatos, representantes de fornecedores e especialistas em governança, explicando que a verdade não precisava ser transformada em colapso. Rafael ligou para a professora Lígia e autorizou o Centro de Conservação a apresentar as cópias recebidas antes da apreensão dos arquivos. Depois procurou Raul Menezes, diretor financeiro do grupo, cujo nome aparecia nos registros dos pagamentos trimestrais feitos a Amélia. Raul recusou a primeira conversa. Na segunda, admitiu que encontrara uma conta histórica mantida durante décadas sob a rubrica de consultoria técnica. Otávio ordenou que eu encerrasse a pesquisa, contou. Se eu falar, perco meu cargo. Rafael respondeu. Se não falar, continuará usando milhares de empregos para proteger um homem. Helena também procurou Celeste, mas não pediu que testemunhasse. Entregou a ela cópias das medidas negociadas para impedir retaliações contra funcionários e disse que a decisão seria somente dela. Pela primeira vez, nenhum dos dois tentou controlar a escolha de outra pessoa. Otávio marcou a cerimônia para uma sexta-feira ao anoitecer, no jardim de Casa Aurora. Esperava usar uma autorização provisória ligada à vistoria estrutural e apresentar o evento como anúncio de revitalização. Rafael surpreendeu todos ao autorizar a entrada, desde que a transmissão fosse integral, sem cortes, e que especialistas convidados por ele tivessem direito à palavra. Otávio aceitou porque acreditou que o arquiteto estava desesperado por visibilidade. No dia do evento, um palco foi montado diante da fachada. Telões exibiam imagens de 3 torres de vidro substituindo a casa. Jornalistas, investidores, arquitetos, funcionários e moradores ocupavam cadeiras alinhadas sobre o gramado. Helena chegou sem crachá, sem assessores e sem lugar reservado. Rafael a encontrou perto do portão onde a polícia o abordara. Você não precisa fazer isso publicamente, disse ele. Preciso assumir publicamente o que fiz publicamente, respondeu. Não havia promessa entre eles, apenas uma confiança ainda frágil. Rafael lhe entregou uma pasta com o plano de proteção aos trabalhadores. Se tudo der errado, publique isto. Helena segurou a pasta,
Não vai depender só de você, ele assentiu. Dessa vez, não guardaram um segundo plano para testá-la. Compartilhar o risco. Otávio subiu ao palco sob aplausos moderados. Falou sobre futuro, empregos e responsabilidade urbana. Apresentou Rafael como um profissional talentoso que permitira que uma dor familiar se transformasse numa tentativa de reescrever a história. O grupo Duarte não será destruído por acusações baseadas em paredes alteradas e documentos sem origem, declarou. Rafael recebeu o microfone e não respondeu à provocação. Pediu que as luzes da fachada fossem acesas. Feixes rasantes revelaram marcas sob o revestimento, linhas de construção repetidas em pilares, esquadrias e sistemas de ventilação. Em seguida, mostrou fotografias anteriores ao início da restauração, registradas por peritos e armazenadas com data verificável. Os símbolos de Amélia não estão numa parede isolada, explicou. Estão na lógica estrutural da casa e nos 5 projetos que deram origem ao método apresentado como criação exclusiva de Augusto Duarte. Otávio sorriu para as câmeras. O senhor trabalhou meses dentro do imóvel. Poderia ter acrescentado qualquer sinal. Rafael esperava a resposta. Exibiu imagens de levantamentos municipais antigos em que os mesmos traços apareciam. Mas Otávio insistiu que interpretações técnicas não provavam autoria. Por alguns segundos, pareceu que a dúvida venceria outra vez. Uma voz surgiu na lateral do palco. Dona Celeste caminhava devagar, acompanhada pela filha. Não havia entrada teatral, apenas uma mulher assustada que escolhera não permanecer calada. Eu retirei o nome de Amélia das legendas, disse ao receber o microfone. Recebi ordens para separar fotografias, substituir fichas e guardar cartas fora do catálogo público. Otávio perguntou se alguém a pressionara a falar. Celeste respondeu. Fui pressionada a não falar durante 30 anos. Então explicou que Eduardo Duarte tentara reverter as alterações e que, por isso, perdera acesso ao arquivo. Otávio a desacreditasse, Raul Menezes se levantou entre os convidados. O diretor financeiro entregou cópias autenticadas de registros bancários a jornalistas e representantes dos funcionários. Pagamentos a Amélia não eram salário doméstico, afirmou. Foram contabilizados como compensação por desenvolvimento técnico até a morte de Augusto. Depois, a rubrica foi encerrada por ordem da presidência. Otávio chamou de funcionário desleal. Raul respondeu que lealdade a uma empresa não significava obedecer ao homem que a controlava. Nos telões, a professora Lígia apareceu ao vivo do Centro de Conservação. Mostrou os arquivos enviados semanas antes, com registros de recebimento anteriores ao escândalo público. Confirmou a raspagem das assinaturas originais em mais de uma planta. Otávio perdeu a calma quando percebeu que cada prova havia sido preparada antes que ele pudesse removê-la. Disse que as análises não substituíam o contrato original e que nenhuma parede continha uma confissão. Rafael respondeu que o contrato desaparecera de um cofre acessado por uma credencial da presidência. Mentira, interrompeu Otávio. O documento nunca esteve no cofre. Seu pai o escondeu atrás da parede leste, no compartimento estreito ao lado da antiga tubulação. O jardim inteiro ficou em silêncio. Helena levantou os olhos. Nenhum relatório público mencionava uma parede leste, um compartimento ou tubulação. Nem mesmo ela conhecia aquele local. Rafael perguntou, diante dos microfones. Como o senhor sabe onde Eduardo escondeu um documento que afirma nunca ter existido? Otávio tentou corrigir a frase, mas já era tarde. Celulares registravam cada palavra. Um conselheiro se afastou do palco. Outro pediu a suspensão imediata do projeto. Otávio acusou Helena de trair o sangue dos Duarte. Ela subiu os degraus e tomou o microfone. Fui eu quem chamou a polícia quando Rafael entrou na própria casa. Não porque ele tivesse arrombado uma porta, mas porque decidi que um homem como ele precisava provar que pertencia ali. Meu tio não colocou essa escolha na minha boca. O preconceito foi meu, e a responsabilidade também. A confissão de Helena não pediu absolvição, ou como corrigir o relatório, recusar a declaração falsa e perder o cargo. Mas deixou claro que nenhuma consequência transformava automaticamente culpa em reparação. Rafael observou-a do outro lado do palco. Quando recebeu novamente o microfone, um jornalista perguntou se ele exigiria o controle do Grupo Duarte e a transferência imediata dos projetos. Otávio pareceu agarrar-se à pergunta como a última possibilidade de provar ambição.
Rafael respondeu que não queria substituir um sobrenome por outro no topo da mesma estrutura. Exigiu auditoria independente, reconhecimento formal de Amélia e dos demais profissionais apagados, cálculo transparente das compensações, proteção dos funcionários e suspensão de qualquer demolição até a conclusão da investigação. Minha avó não precisa que 20.000 pessoas percam o trabalho para que o nome dela volte a existir, disse. Mas nenhuma dessas pessoas deve continuar sendo usada como escudo para quem escolheu mentir. A transmissão terminou com o conselho afastando Otávio provisoriamente e aprovando as primeiras medidas emergenciais. Helena se aproximou de Rafael. Ele não disse que a perdoava, disse apenas: "Hoje você escolheu a verdade quando ela finalmente lhe custou poder. Para ela, aquilo era mais honesto do que qualquer reconciliação apressada." Depois que as câmeras foram desligadas e o jardim esvaziou, Rafael, Helena e a professora Lígia entraram no antigo escritório. Seguindo as palavras que Otávio deixara escapar, retiraram parte do revestimento da parede leste. Atrás de uma tubulação desativada, havia um compartimento estreito. O contrato original não estava ali. Alguém o retirara, deixando apenas marcas retangulares na poeira. Rafael examinou o interior e encontrou uma folha dobrada presa entre duas tábuas. O papel trazia a caligrafia de Eduardo Duarte e era dirigido a Amélia, embora tivesse sido escrito anos depois da morte dela, como uma confissão destinada à memória que a casa guardava. Helena ficou ao lado dele enquanto Rafael abriu a carta. A primeira linha dizia: "Eu falhei em dizer a verdade quando ainda havia tempo." Eduardo mencionava uma cópia do acordo, entregue a alguém que Otávio jamais suspeitaria procurar. Rafael continuou lendo e percebeu que o maior segredo ainda não estava dentro de Casa Aurora. Helena reconheceu o nome escrito no fim da página e levou a mão à boca. Era o nome de Lúcia Nascimento. Lúcia demorou 2 dias para aceitar encontrar Rafael e Helena. Escolheu Casa Aurora, mas pediu que a conversa acontecesse na cozinha, longe do antigo escritório e das paredes que ainda carregavam o nome de Amélia. Quando chegou, trouxe uma pasta embrulhada em tecido azul. Rafael reconheceu o tecido antes mesmo de ela se sentar. Ora usado por sua avó para proteger desenhos quando não havia dinheiro para tubos adequados. "Eduardo me entregou isto 3 semanas antes de ser afastado", disse Lúcia. Dentro estavam a cópia integral do acordo de 1989, cartas de Augusto Duarte e um relatório em que Eduardo admitia ter alterado registros financeiros para esconder pagamentos de reparação dentro de contas comuns do... Helena sentiu o peito apertar. O pai tentara corrigir uma injustiça, mas escolhera um método que também violava regras e escondia informações. "Ele não era inocente de tudo", disse Lúcia. "Só não era culpado da história que Otávio contou. Por que ela escondera os documentos durante tantos anos?" Lúcia respondeu que proteger o filho da mesma máquina que destruíra Amélia e Eduardo. "Eu achei que guardar a verdade era impedir que ela machucasse você. Na verdade, deixei que outros decidissem o que você podia saber." Rafael não a acusou. Também não a absolveu com uma frase. Apenas abriu espaço na mesa para que os documentos fossem fotografados, catalogados e enviados à auditoria independente. A investigação começou sob supervisão de uma comissão formada por representantes dos funcionários, especialistas externos e membros sem ligação com a família Duarte. Otávio foi afastado definitivamente da presidência e perdeu o direito de votar em qualquer decisão relacionada ao caso. Seus bens ligados às transações investigadas ficaram sujeitos a medidas de preservação, e o Ministério Público recebeu cópias dos registros sobre ocultação de documentos, pressão contra testemunhas e manipulação de informações internas. Não houve prisão diante das câmeras, nem uma queda transformada em espetáculo. Houve algo mais difícil para um homem acostumado a controlar cada versão. Ele precisou responder a perguntas sem poder escolher quem as faria. Raul apresentou a sequência dos pagamentos a Amélia. Celeste detalhou a retirada das legendas e das fotografias. A professora Lígia explicou as alterações de tinta e papel. Lúcia entregou a cópia do acordo. Helena forneceu as mensagens, o relatório corrigido da abordagem policial e a declaração falsa que se recusara a assinar. Quando Otávio tentou afirmar que tudo havia sido feito para preservar empregos, um representante dos trabalhadores respondeu que nenhum funcionário pedira para ser usado como desculpa
para apagar a autoria de outra pessoa. A comissão concluiu que a proteção do grupo nunca exigira o silêncio. O silêncio protegera apenas quem concentrava poder. Os arquivos oficiais foram corrigidos ao longo dos meses seguintes. O nome de Amélia Nascimento passou a aparecer nos 5 projetos fundadores e em todos os documentos técnicos nos quais sua contribuição pôde ser confirmada. O Grupo Duarte foi obrigado a publicar uma retificação histórica, mas Rafael recusou o primeiro texto preparado pela assessoria. A nota chamava Amélia de colaboradora inspiradora e transformava o reconhecimento em homenagem emocional. Ela não precisa de uma homenagem vaga, disse ele. Precisa de crédito técnico preciso. A versão final descreveu as soluções que ela desenvolvera, o sistema modular que ajudara a criar e o modo como sua autoria fora removida. Um fundo independente recebeu os valores relacionados aos benefícios ainda existentes das obras, com regras de compensação definidas por especialistas, trabalhadores e representantes das famílias afetadas. Rafael não aceitou administrar sozinho o fundo. Também proibiu o grupo de usar o rosto ou o nome de Amélia em campanhas publicitárias sem autorização da família. Não vão transformar a reparação em uma nova marca, explicou. A empresa criou um conselho com participação de funcionários, profissionais externos e pessoas cujos trabalhos haviam sido omitidos dos registros. O canal de denúncias de discriminação deixou de responder à presidência e passou a ser acompanhado por uma estrutura independente. Pela primeira vez, a mudança não dependia de um Duarte prometer que agiria melhor. O relatório final sobre Eduardo Duarte restaurou parte de sua reputação, mas não apagou os erros que ele cometera. A auditoria concluiu que Eduardo não desviara dinheiro para benefício próprio. Ele transferira valores entre contas para manter os pagamentos ligados a Amélia e proteger documentos que Otávio pretendia eliminar. Ainda assim, havia escondido decisões do conselho, alterado classificações contábeis e colocado funcionários em risco sem explicar o motivo. Helena leu cada página sozinha antes de visitar o túmulo do pai. Não levou flores caras nem preparou um discurso. Sentou-se diante da lápide e disse que finalmente conhecia uma versão mais completa dele. O senhor tentou fazer a coisa certa de uma forma que também feriu pessoas, murmurou. Eu passei anos escolhendo entre chamá-lo de criminoso ou de vítima, porque não sabia suportar que fosse as duas coisas em momentos diferentes. Depois pediu desculpas por ter recusado a última conversa, mas não usou a descoberta para transformar o pai num herói perfeito. Quando saiu do cemitério, sentiu uma dor menos limpa e mais verdadeira. A recuperação de um nome não exigia a invenção de santidade. Exigia que as ações fossem descritas sem conveniência. Helena começou a compreender que justiça não era trocar uma mentira cruel por uma mentira confortável. Ela também não retornou ao antigo cargo. O Conselho Provisório ofereceu a Helena a direção do novo Departamento de Integridade, alegando que sua experiência seria útil. Ela recusou. Disse que participar da reparação enquanto controlava as decisões poderia transformar culpa em autoridade. Trabalhar como consultora jurídica com mandato limitado, sem poder unilateral e com avaliação feita por pessoas de fora da família. Durante meses, reuniu-se com antigos funcionários, desenhistas, engenheiros e assistentes cujos nomes haviam desaparecido de catálogos e apresentações. Em algumas conversas, tentou explicar demais. Uma mulher chamada Joana interrompeu-a com firmeza. Não vim aqui para aliviar sua consciência. Vim para corrigir meu registro. Helena ouviu, refez as perguntas e aprendeu a não colocar o próprio arrependimento no centro da sala. Participou de encontros sobre discriminação no acesso a imóveis e espaços privados. Sempre começava declarando o que fizera diante de Casa Aurora. Não dizia que aprendera a lição como se o aprendizado encerrasse o dano. Dizia que uma pessoa podia reconhecer o preconceito e ainda precisar vigiar as escolhas que fazia todos os dias. O vídeo da abordagem continuou na internet. Helena não pediu que fosse removido. Ele era uma parte desconfortável da verdade e lembrava que boas intenções declaradas não anulavam decisões concretas. Rafael manteve Casa Aurora em seu nome. Recusou propostas para vendê-la ao grupo, transformá-la em sede institucional ou doá-la a uma fundação criada às pressas. A casa continuou sendo sua residência, não um monumento aberto permanentemente ao consumo público.
Apenas a antiga ala de trabalho foi adaptada para receber pesquisadores e pequenas exposições em datas definidas por ele e por Lúcia. Plantas de Amélia ficaram sob responsabilidade de um arquivo universitário, com cópias de consulta na casa. Rafael explicou que abrir parte do espaço não significava renunciar à privacidade nem provar generosidade. Durante anos disseram que minha família só merecia este lugar se justificasse cada centímetro, afirmou numa reunião. Não vou transformar propriedade em teste moral. Seu escritório recuperou os contratos suspensos depois que as acusações de extorsão foram desmentidas. Mas ele escolheu não aceitar todos de volta. Um cliente que abandonara o projeto sem ouvi-lo recebeu uma resposta simples. Confiança profissional também precisava de estrutura, não apenas de desculpas. Rafael começou terapia e reconheceu o hábito de esconder informações para observar quem o trairia. Passou a registrar limites e riscos de forma clara. Com Lúcia, aprendeu a perguntar antes de interpretar o silêncio dela como desistência. A mudança não o tornou menos cauteloso. Tornou sua cautela menos parecida com controle. Helena e Rafael se encontraram muitas vezes durante o processo, mas quase sempre em reuniões com outras pessoas. Não houve beijo depois da audiência, promessa na chuva ou reconciliação provocada pelo alívio. Em alguns dias conversavam com facilidade, em outros, a memória do portão surgia entre eles como uma terceira presença. Certa tarde, Helena entregou a Rafael a versão final do relatório sobre a abordagem. Ela incluíra uma análise de como sua decisão fora influenciada por expectativa de classe, raça e pertencimento, além de recomendações para que denúncias futuras fossem baseadas em comportamento observável e risco concreto. Você não precisava me mostrar antes da publicação, disse Rafael. Eu não trouxe para pedir aprovação, respondeu, que seu nome aparece, e você tem direito de saber como será usado. Ele leu e apontou uma frase que parecia transformar Helena em exemplo de transformação. Ela a removeu sem discutir. Rafael percebeu que meses antes ela teria defendido a redação como tecnicamente adequada. Agora perguntava a quem a frase servia. Quando terminou, ele disse que confiava mais nela do que antes, mas não sabia se confiança bastava para uma relação. Helena respondeu que não queria usar o trabalho que fizera como moeda para receber afeto. Conversa terminou sem decisão, e justamente por isso pareceu um avanço. Otávio pediu para falar com Helena antes da conclusão do processo interno. Eles se encontraram numa sala simples, sem assessores. Ele parecia menor sem o escritório, o carro esperando na porta e pessoas interrompendo o próprio pensamento para ouvi-lo. Passara a vida acreditando que a família Duarte carregava milhares de pessoas nas costas. Quando encontrei os documentos de Amélia, vi uma ameaça a tudo que meu pai construiu. Helena respondeu que o pai dele construíra muito, mas não construíra sozinho. Otávio admitiu que usara o medo de um colapso para justificar cada passo seguinte. Esconder uma carta. Depois retirar uma legenda. Em seguida pressionar Celeste, destruir Eduardo e manipular a imagem de Rafael. Em algum momento, parei de proteger a empresa e comecei a proteger a versão de mim mesmo que precisava ser indispensável, disse. Helena ouviu sem oferecer perdão. Explicou que compreender o medo dele não reduzia-se às consequências. Otávio perguntou se ainda era considerado parte da família. Família não é imunidade, respondeu ela. O senhor continuará sendo meu tio. Também continuará sendo responsável pelo que fez. Ao sair, Helena entendeu que limites não precisavam de crueldade para serem firmes. Otávio enfrentaria perdas financeiras, profissionais e possíveis consequências legais. A história não precisava reduzi-lo a um monstro para reconhecer que ele escolhera ferir pessoas repetidas vezes. 6 meses depois, Casa Aurora abriu a primeira exposição sobre Amélia Nascimento. Não houve tapete vermelho. O jardim recebeu estudantes, arquitetos, antigos funcionários e moradores do bairro. Na entrada, uma placa discreta informava que a casa era propriedade privada e que a visita à ala histórica acontecia em horários definidos. Nenhum logotipo do Grupo Duarte aparecia na fachada. Lúcia escolheu as fotografias. Celeste escreveu um texto sobre o trabalho de arquivo e também sobre a própria responsabilidade por ter obedecido. Participou de uma conversa sobre como sistemas financeiros podiam esconder decisões morais sob nomes técnicos. Helena chegou cedo, mas permaneceu do lado de fora do portão. Tinha recebido o convite,
Ainda assim não presumiu que deveria entrar antes da abertura. Rafael a viu pela janela e caminhou até a mesma porta, diante da qual a polícia o abordara. Por alguns segundos, os dois ficaram separados pelas barras de ferro. Você tem um convite, disse ele. Helena mostrou o envelope. Ter um convite não significa que eu precise entrar antes de você abrir. Rafael destrancou o portão. Naquele dia, você achou que eu precisava provar que esta casa era minha para merecer respeito. Helena assentiu. Hoje eu entendo que você não precisava possuir uma casa, um diploma ou qualquer prova para ser tratado como um ser humano. Rafael abriu o portão por completo, mas não se afastou imediatamente. Ser o proprietário nunca foi o que me tornou digno de respeito, disse. Só tornou o erro impossível de esconder. Helena respondeu que passara meses aprendendo que ouvir não era esperar a vez de explicar a própria intenção. Não posso mudar a pessoa que estava diante deste portão. Posso decidir quem serei cada vez que uma escolha parecida aparecer. Rafael olhou para casa, onde o nome de Amélia agora estava ligado aos desenhos que ela criara. Eu também não posso continuar colocando pessoas em testes secretos e chamar isso de proteção. Helena sorriu com tristeza. Então não me teste. Não vou. Ou que não desejava retomar algo antigo. Porque entre eles nunca existira uma relação livre da crise. O que podia oferecer era um começo lento, sem dívida emocional, sem promessa de perdão automático e sem esconder as dúvidas. Helena perguntou como esse começo funcionaria. Rafael apontou para a exposição. Hoje, você entra como convidada. Amanhã, talvez tomemos um café. Depois, veremos o que é verdade quando ninguém está olhando. Ela atravessou o portão ao lado dele, não atrás. Casa Aurora continuava pertencendo a Rafael, mas aquela porta já não decidia quem merecia humanidade. Pela primeira vez, nenhum dos dois precisava vencer o outro para poder seguir em frente. Aviso de responsabilidade: esta é uma obra de ficção. Personagens, empresas, documentos e acontecimentos foram criados para fins narrativos. Situações de discriminação, disputas patrimoniais e investigações devem ser tratadas com apoio profissional e pelos meios legais adequados. Em uma situação real, não confronte alguém de maneira perigosa. Não faça acusações públicas sem provas e procure autoridades, advogados ou organizações qualificadas quando houver risco, abuso ou violação de direitos. Reflexão final: antes de julgar quem pertence a um lugar, observe fatos concretos em vez de aparência, raça, roupa ou condição social. Quando errar, não transforme a culpa em defesa pessoal. Reconheça o dano, corrija o que puder, aceite as consequências e permita que a pessoa afetada estabeleça os próprios limites. Rafael não venceu porque provou ser o dono da casa. Venceu porque recusou deixar que o preconceito definisse seu valor. Helena só começou a mudar quando entendeu que pedir desculpas não era receber perdão, mas assumir responsabilidade. Na sua opinião, ela merecia uma segunda chance depois de demonstrar mudança por meio de ações.